Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa segunda aula sobre autovalores e autovetores. Na aula passada, nós introduzimos o conceito de autovalores e autovetores de uma transformação linear, né? Deixa eu só recuperar aqui da definição. A gente definiu, dado uma transformação linear de V para V, a gente diz que lambda é um autovalor de T se existem vetores V pequeno, espaço vetorial V grande, não nulo, e lambda que satisfaz essa equação, né? Nesse caso a gente diz que lambda ele é um autovalor da transformação linear T e V ele é um autovetor de T associado ao autovalor lambda, tá certo? A gente concordou na aula passada de procurar soluções para essa equação onde o vetor V pequeno ele é não nulo, porque se o vetor V pequeno é nulo, né, isso aqui é obviamente verdade porque T é uma transformação linear. Então, para não trivializar o problema, a gente sempre vai procurar autovetores não nulos, certo? Porque, obviamente, quando V pequeno é igual ao vetor nulo, isso aqui sempre é satisfeito para qualquer. Isso aqui sempre é satisfeito para qualquer número real lambda, certo? Muito bem, então a gente definiu o conceito de autovalores e autovetores para uma transformação linear, né? Isso foi feito na aula passada. Vimos alguns exemplos. Na aula de hoje, eu quero me aprofundar nesse conceito e falar da definição de autovalores e autovetores de matrizes e fazer a conexão com transformações lineares também. E também a gente vai fazer vou apresentar para vocês um método, um algoritmo, né, para vocês acharem autovalores e autovetores de uma transformação linear e de matrizes, tá certo? Muito bem, antes de a gente começar a falar sobre esses algoritmos e transformações e conexão entre transformações lineares e matrizes e autovalores e autovetores, a gente viu na aula passada, né, que eu defini numa anotação na aula passada V lambda, né? Lambda aqui seria um autovalor de uma transformação linear, e então esse V lambda aqui é o conjunto de todos os autovetores de T associados a lambda, certo? Então, por definição de autovetor, esse conjunto ele não contém os vetores nulos, tá certo? E, portanto, isso aqui não seria um subespaço vetorial. Mas se a gente adicionar o vetor nulo, ou seja, se eu colocar aqui o vetor nulo nesse conjunto, né, eu poder denotar esse conjunto como sendo V negrito, tá? Para lambda seria um autovalor de uma transformação linear, e aí vai ser fácil ver que esse V lambda, agora V negrito, ele é um subespaço vetorial do meu espaço vetorial V grande, certo? Então o V negrito de lambda vai ser o V lambda união com o elemento neutro. E esse V negrito ele é um subespaço vetorial. Então o V negrito ele é simplesmente o conjunto de todos os autovetores associados a esse autovalor lambda adicionado ao vetor nulo. E aí quando você preenche com o vetor nulo, isso aqui será um subespaço vetorial do seu espaço vetorial V grande. Tá? Bom, eu vou deixar isso aqui como exercício, vocês tentarem demonstrar esse fato de que V negrito lambda ele é um subespaço vetorial de V. Repetindo que V negrito lambda ele é o conjunto de autovetores da minha transformação linear T associado a lambda adicionado ao vetor nulo. Muito bem. Bom, dito isto, vamos agora. A gente definiu na aula passada o conceito de autovalor e autovetor de uma transformação linear. Bom, vocês sabem, né, do módulo 1 do curso que existe uma conexão, né, entre matrizes e transformações lineares. Então, não é surpresa a gente também ter o conceito de autovalores e autovetores para uma matriz, né? Então, dado uma matriz quadrada A de ordem n, eu vou definir autovalor e autovetor desta matriz como sendo o autovalor e autovetor da transformação linear associada a esta matriz, escrita na base canônica. Ou seja, eu vou dizer que autovalor e autovetor da transformação linear da matriz A é o autovalor autovetor da transformação linear T de A, né, de Rn para Rn, associado a essa matriz A, escrita na base canônica. Ou seja,
T de A de V vai ser igual a A de V na forma coluna. A de V aqui escrito na forma coluna. Então, um autovalor de autovetor de uma matriz A é simplesmente o autovalor de autovetor da transformação linear induzida por A, escrito na base canônica, certo? Assim, um autovalor lambda de A e um autovetor V, né, são soluções dessa equação aqui. AV é igual a lambda V, onde V ele é um vetor diferente do vetor nulo. Muito bem, um exemplo aqui, considere A, essa matriz aqui, uma matriz 3x3, uma matriz diagonal, certo? Observe que um ponto importante que será, um ponto interessante que será importante nas últimas aulas do curso, que repare que essa é uma matriz, né, diagonal e cujos autovetores têm autovetores da forma que é a base canônica. Repare que o A aplicado no primeiro elemento da base canônica, ele vai ser o 2E1. O A aplicado no segundo elemento da base canônica vai ser o menos 4E2. E o A aplicado no terceiro elemento da base canônica vai ser o 1 vezes o E3. Né? Ou seja, esses elementos, 2, menos 4 e 1, né, são autovalores dessa matriz. Certo? São autovalores dessa matriz. A base canônica formam autovetores. Né? São autovetores dessa transformação linear. O E1 é autovetor associado ao 2, o E2 é autovetor associado a menos 4, e o E3 é autovetor associado a 1. Tá? Muito bem, pessoal. A gente vai ver adiante, né, que dado uma transformação linear e fixado uma base, a gente pode reduzir o problema de encontrar autovalores e autovetores de T via a determinação de autovalores e autovetores da matriz da transformação linear. Certo? Isso que a gente vai ver ainda nessa aula. Ou seja, até agora o que a gente fez? Eu defini o conceito de autovalor e autovetor para uma transformação linear. A gente ainda não viu uma forma sistemática de calcular esses autovalores e autovetores. Eu defini agora, nessa primeira parte da aula, o conceito de autovalores e autovetores para uma matriz, que é simplesmente os autovalores e autovetores da transformação linear associada, né, àquela matriz, né, escrita na base canônica do Rn. Agora o que a gente vai ver é o seguinte: é um método sistemático, né, um algoritmo, né, para vocês calcularem os autovalores e autovetores de uma transformação linear. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar aqui com um exemplo. Né? Vou pegar A, essa matriz 3x3, e eu quero achar os autovalores e autovetores desta matriz. Então vamos lá. Eu vou considerar I, minha anotação, é a matriz identidade de ordem 3. O primeiro ponto para você observar é o seguinte: AV é igual a lambda V, essa aqui é a equação dos autovalores e autovetores, né, que a gente quer estudar. AV vai ser igual a lambda V. Eu escrevo lambda como sendo lambda V como sendo lambda vezes a matriz identidade. Isso aqui é uma matriz 3x3 multiplicado por um vetor coluna, né? 3 por 1, certo? Então, AV vai ser igual a lambda V. Lambda V eu posso escrever como sendo lambda vezes a identidade vezes V. E, portanto, AV é igual a lambda V se e somente se A menos lambda I, aqui é a matriz identidade, vezes o vetor V. Isso aqui é o vetor nulo. Tá? Então essa é a nossa equação 9, que a gente sempre vai querer estudar. Esse lado direito aqui, né, ele é mais fácil de trabalhar dessa forma aqui, quando você identifica lambda como lambda vezes a matriz identidade. Por quê? Por causa do seguinte. O lado direito aqui da equação 9. Então a gente pode escrever a equação 9 como sendo o seguinte: A menos a lambda vezes a identidade. A menos lambda vezes a identidade é
essa diferença aqui de matrizes, vezes V, que é o vetor coluna XYZ. V aqui é o vetor coluna XYZ. Então, a equação 9, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever como sendo essa diferença de matrizes, vezes essa matriz coluna, que é o meu vetor V, vezes isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Então, eu tenho aqui essas duas diferenças de matrizes, essa aqui é uma matriz diagonal, então, essa diferença de matrizes se torna essa matriz aqui. Né? Fora da diagonal é todo mundo igual, a matriz A, né? Mas na diagonal eu vou subtrair de lambda. Então aqui vai ficar 4 menos lambda, 1 menos lambda, 2 menos lambda na diagonal dessa matriz, na matriz de A. Né? Então a matriz A virou A menos lambda I. E é a matriz de identidade que virou essa matriz aqui. Portanto, a equação 9 é igual a essa equação aqui. Tá? Então, repare o seguinte, o que a gente está querendo procurar? A gente está querendo solucionar. Eu quero achar, né, vetores XYZ, V da forma XYZ, não nulos, isso é importante, não nulos, que satisfaz a equação 9, essa equação aqui, que é igual a esta equação aqui. Então eu quero achar vetores não nulos, XYZ, que satisfaz esse sistema linear homogêneo. Isso aqui é um sistema linear homogêneo. Bom, a gente sabe que o sistema linear homogêneo ele tem duas possibilidades. Né? Ele admite uma única solução ou admite infinitas soluções. Para ele admitir uma única solução, né, é porque a única solução desse sistema linear homogêneo é o vetor nulo. Né? O vetor nulo sempre é a solução desse sistema, de qualquer sistema linear homogêneo. Né? Então, se existe uma única solução, deve ser a solução nula. E outra possibilidade é que existem infinitas soluções. Certo? Lembrando a vocês esses conceitos aqui de sistemas lineares. Muito bem, pessoal. Existe também uma conexão entre o determinante dessa matriz aqui. Né? A gente sabe que vai existir uma única solução somente se o determinante dessa matriz é diferente de zero. Né? Então, o determinante dessa matriz ser diferente de zero significa que a única solução desse sistema linear é o vetor nulo. Mas a gente não está querendo soluções desse sistema linear, soluções nulas. Né? A gente quer ao contrário, soluções não nulas. Né? Então veja só, sabemos que o sistema acima, esse sistema, vai ter solução única e somente se o determinante daquela matriz, A menos lambda I, né, é não nulo. Certo? É diferente de zero. Neste caso, somente o vetor nulo será a solução. Bom, a gente está querendo achar autovetores, né? Que são, por definição, diferentes do vetor nulo. Então a gente está querendo a condição, a gente procura a condição cujo determinante daquela matriz A menos lambda I, né, o determinante é igual a zero. Certo? Sendo que o determinante de A menos lambda I sempre será um polinômio. Então, neste caso aqui, concreto, desse exemplo, o determinante dessa matriz 3x3 vai ser esse polinômio aqui, menos lambda ao cubo, mais 7 lambda ao quadrado, menos 16 lambda mais 12. Você iguala isso aqui a zero, porque você está querendo soluções daquele sistema linear homogêneo, soluções não nulas, né? Vetores não nulos, autovetores são sempre não nulos. Né? Então você está querendo a condição de que o determinante desta matriz 3x3 seja diferente de zero, por um lado, e por outro lado, perdão, igual a zero. Né? De um lado, por outro lado, esse determinante ele é um polinômio. Certo? Então esta equação nos permite achar autovetores associados a autovalores da matriz A. Porque as soluções desse polinômio, né, as raízes, né, desse polinômio, são os autovalores. São os números reais lambdas pelo qual esse sistema linear aqui homogêneo admite soluções não nulas. Então, as raízes desse polinômio, vamos supor que você tenha, sei lá, 3 raízes. Para cada raiz real, isso te dá um autovalor,
E aí você vai substituir aqui para cada autovalor e você vai achar os vetores não nulos que satisfazem essa equação para cada autovalor que você achou. Certo? Então, nesse exemplo concreto aqui, eu tenho esse polinômio de grau 3. Né? Como eu havia falado, o determinante de A menos lambda I, ele sempre será um polinômio em lambda. Este polinômio a gente vai chamar de polinômio característico da matriz A. As raízes desse polinômio, como eu havia falado, são os autovalores de A. E nesse exemplo particular, para achar as raízes desse polinômio, a dica é sempre fatorar o polinômio, tá bom? Então aqui você fatora o polinômio. Isso aqui vai ficar lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3. Por que eu fatoro o polinômio? Para ficar mais fácil a gente achar as raízes desse polinômio. Tá? Muito bem, então aqui eu tenho que lambda igual a 2 é uma raiz repetida daquele polinômio. Eu tenho duas raízes iguais, lambda igual a 2. E lambda igual a 3 é uma outra raiz desse polinômio. Esse polinômio tem três raízes reais, né, duas repetidas e uma diferente. Né? Lambda igual a 2 repete duas vezes e lambda igual a 3 é outra raiz desse polinômio. Tá? Então os autovalores de A são as raízes desse polinômio aqui. Lambda igual a 2, lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Então esses são os nossos autovalores. Muito bem, para cada autovalor eu consigo várias soluções, infinitas soluções para o meu sistema linear homogêneo, para cada autovalor fixado. E as soluções serão os autovetores associados a este autovalor. Então, de posse dos autovalores de A, o próximo passo é achar os autovetores associados. Para lambda igual a 2, aquela matriz A menos lambda I se torna esta matriz aqui. Tá? Eu só estou simplesmente substituindo lambda, como sendo 2. E aí eu me torno essa matriz multiplicado pelo vetor xyz. Muito bem, agora a gente sabe que para essa escolha de lambda igual a 2, existem infinitas soluções, né, para esse sistema linear. E isso aqui vai ser um autovetor. Né? Os vetores x, y, z que satisfazem essa equação são os autovetores. Aí você resolve esse sistema. Né? Então aqui vai ficar 4x mais 2y igual... 4x mais 2y, exatamente, mais igual a 2x, né? Essa é a primeira linha aqui. Né? Menos menos x mais y tem que ser igual a 2y. E y mais 2z tem que ser igual a 2z. Então aqui você tem esse sistema aqui, linear, equação 10. E aí você resolve. Você resolve, e aí as soluções desse sistema são os autovetores associados a autovalor lambda igual a 2. Né? Da terceira equação, a gente sabe que y tem que ser zero. Ora, mas se y é zero da terceira equação, da primeira equação, né, eu vou ter que x também é zero. Né? Então x e y devem ser zero. Perdão, y e z devem ser zero. Né? Y e x devem ser zero. Né? Bom, y e x deve ser zero e não tem nenhuma restrição sobre a variável z. Portanto, os autovetores associados a lambda igual a 2 são descritos pelo subespaço vetorial gerado pelo vetor 0, 0 e 1. Portanto, o subespaço vetorial associado a este autovalor, lambda igual a 2, ele é o subespaço vetorial gerado por 0, 0 e 1. Porque os autovetores associados a lambda igual a 2 são aqueles vetores da forma cuja primeira e a segunda coordenada são nulas. Né? Você faz o mesmo procedimento para lambda igual a 3, né? Que foi o outro autovalor né? dessa matriz. Para lambda igual a 3, você substitui lambda igual a 3, né? Aqui. E aí você tem A menos lambda I para lambda igual a 3, é essa matriz aqui. Você vai querer encontrar soluções x, y, z não nulas que satisfazem essa equação. E isso é verdade porque
Lambda é alto valor, então sempre vai existir vetores x, y, z não nulos que satisfazem essa equação. Para achar esses caras, isso aqui é um sistema linear, então que é equivalente ao que está aqui embaixo. Aí você resolve. Como é que você resolve? Você sempre vai achar condições em x, y, z que satisfazem essa equação, né? As três simultaneamente. Tá? Então, tanto da primeira quanto na segunda equação, né, primeira e segunda implica que x é igual a menos 2y. Isso aqui vem da primeira e da segunda equação. Certo? Primeira e segunda. A terceira implica que, obviamente, que y tem que ser igual a z. Logo, os autovetores associados a lambda igual a 3 são aqueles caras que a segunda e a terceira coordenada são iguais, eu chamei de y, e a primeira coordenada é igual a menos 2 vezes a segunda. Tá? A gente está procurando autovetores não nulos, então a gente impõe a condição de que y é diferente de zero. Esses caras aqui são os autovetores associado ao alto valor lambda igual a 3. Então o subespaço vetorial associado a lambda igual a 3, ele é o subespaço vetorial gerado por esse único vetor aqui, né? Menos 2, 1 e 1. Certo? Muito bem, então nesse exemplo a gente calculou os autovalores e autovetores, né, de uma matriz via o que a gente chamou de polinômio característico. Tá? Então esse é um algoritmo que vocês devem ter na cabeça. Como é que é o passo do algoritmo? Pega a matriz quadrada, calcula as raízes reais do polinômio, que é o determinante de a menos lambda i, isso aqui sempre será um polinômio, de grau n, né? E as raízes desse polinômio são precisamente, as raízes reais são precisamente os autovalores dessa matriz. Para cada autovalor, o passo 2 é você calcular os autovetores associados para cada autovalor, como a gente acabou de calcular no slide anterior. Tá? Então esse é um algoritmo para vocês acharem os autovalores e autovetores de uma matriz. Vejamos um outro exemplo. Eu vou pegar aqui uma matriz quadrada de ordem 2 e quero achar os autovalores e autovetores associados a esta matriz. Vou empregar o nosso algoritmo. Calculo o polinômio característico, que é a determinante da matriz da que ele deu, modificada na diagonal. Na diagonal eu vou subtrair do lambda. Então aqui vai ficar menos 3 menos lambda, 2 menos lambda, e fora da diagonal é igual a A, né? Aos outros elementos de A. Calculo o determinante desta matriz 2 por 2, isso vai me dar um determinante, isso vai me dar um polinômio de grau 2. Né? É facilzinho aqui você achar as raízes desse polinômio. Né? As raízes você pode fatorar se quiser esse polinômio, então vai ficar P lambda vai ser igual a 0, somente se lambda menos 1 vezes lambda mais 2 é igual a 0. Então as raízes desse polinômio é lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2. Então esse é um polinômio real de grau 2, né, que tem duas raízes distintas, lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2. Não tem, ao contrário do exemplo passado, aqui não tem raízes repetidas, né? Tem duas raízes diferentes. Então lambda igual a 1 é um alto valor e lambda igual a menos 2 é um outro alto valor. Para cada alto valor, agora você calcula os autovetores associados. Então a gente empregou aqui, lembrando, né, empregamos o conceito de polinômio característico para achar os autovalores dessa matriz. Agora, para cada autovalor, eu vou achar os autovetores. Então, para lambda igual a 1, os autovetores são os caras não nulos, né, x, y, que satisfazem essa equação, que é equivalente a essa equação. Da segunda linha, né, eu sei então que x tem que ser igual a y. E da primeira também. Né? Ou seja, os autovetores associados a lambda igual a 1 é o conjunto dos vetores da forma x e x, onde x é diferente de zero. Se você quiser adicionar o vetor nulo, como eu falei, eu coloco o v negrito. Né? O v negrito é o conjunto de todos os vetores
né, que são os autovetores adicionado ao elemento neutro. Né? Isso te dá um subespaço que é gerado pelo vetor 1 em 1. Autovetores associados a lambda igual a menos 2, né? Em A menos lambda I, você substitui lambda por menos 2, você vai te dar essa matriz. Então, os autovetores são os caras, são os vetores x, y, não nulos, que satisfazem essa equação, que é igual a essa equação aqui. E aí, obviamente, que x tem que ser igual a menos 4y, ou x igual a 4y, perdão. Então, os autovetores associados a lambda igual a menos 2 são os vetores da forma 4y, y, onde y é diferente de zero. Logo, o subespaço vetorial associado a menos 2, que é o autovalor menos 2, ele é gerado pelo vetor 4 e 1. Certo? Muito bem, pessoal, vou acabar por aqui. Nesta aula de hoje, então, a principal mensagem é o algoritmo para vocês calcularem os autovalores e autovetores via o polinômio característico. Na aula que vem, a gente continua nessa direção com outros exemplos e outros exercícios. Um abraço, pessoal.